eu sou a professora Wellen Senkzuk e juntamente com o nosso intérprete de Libras, Renan, vamos conduzir as discussões da nossa disciplina de Sociolinguística. A nossa temática de hoje será Línguas em Contato. Então é importante nós reforçarmos que a nossa disciplina de Sociolinguística, ela tem conduzido as discussões focando sempre na heterogeneidade da língua, focando sempre nessa diversidade. Assim conseguimos ver a relação existente entre língua e sociedade e quais são as influências que a nossa língua sofre para que ela consiga demonstrar ou ocorrer uma mudança linguística. Tendo isso por base, vimos nas nossas duas primeiras teleaulas o que seria o escopo da sociolinguística, os seus objetivos, e já na segunda teleaula falamos a respeito da teoria da mudança e os tipos de variação linguística. Hoje nós vamos falar a respeito do contato existente entre línguas diferentes, quais são as interferências que ocorrem, o motivo da sociolinguística buscar estudar e identificar essas mudanças, essas interferências em mais línguas. E aí nós vamos agora contextualizar a nossa aula de hoje. Temos aqui uma citação de Faraco que nos diz: a sociedade como um todo ou cada um dos grupos que a constituem regulam implícita ou explicitamente com base em costumes ou com base em regulamentos e leis os comportamentos sociais e assim aplicam algum tipo de sanção aos que fogem às regras. No entanto, a dinâmica social e histórica, assim como altera as regras, também altera as sanções. Conseguimos perceber com isso que, dependendo do contato, da interferência, da relação que existe entre a língua e a sociedade, nós podemos ter mudanças, podemos ter modificações. Nada é visto como fixo, como imutável, como nos estudos do estruturalismo. Agora, na sociolinguística, nós conseguimos perceber essa transformação, essa preocupação por considerar a língua viva que acontece em uma comunidade de fala inserida em um contexto específico. Tudo isso transforma, pode sim alterar a nossa língua. E aí nós vamos iniciar as discussões da nossa aula de hoje falando a respeito da política linguística, das padronizações. E aí verificamos que a língua portuguesa, a nossa língua oficial no nosso país, também é oficial em outros 9 países. Então, o português ele é falado em 10 países, há mais de 260 milhões de falantes, e nós temos aí como a 6ª língua mais falada no mundo. Então, o português, como nós já mencionamos, se o nosso português brasileiro já é diverso, já apresenta muitas características distintas de norte a sul, imagina pensando nos 10 países que o falam. Há uma diversidade enorme. Pensando que há uma diversidade, características distintas, dependendo da região, conseguimos perceber isso, dependendo da faixa etária, da escolaridade do falante, todos esses fatores interferem e colaboram com a diversidade. Será que nós conseguiríamos nos comunicar se não houvesse algo que regesse, algo que padronizasse a nossa língua? Seria difícil, não seria? E aí nós somos levados a pensar já na nossa questão de hoje, na nossa primeira atividade de interação. E aí nós temos o seguinte questionamento: mas o que significa uma língua
ser alçada ao status de língua oficial? Acabei de mencionar que o português ele é língua oficial de 10 países. Mas o que significa ser uma língua oficial? Quais as características ou as regras e as sanções que existem para que uma língua seja oficial? Reflita a respeito dessa questão e eu já volto com a sua contribuição. Uma língua ser considerada oficial daquele país significa que ela vai seguir algumas regras que vão padronizá-la, principalmente em questões de documentação. Documentos que envolvem o governo, o ensino nas escolas, essa língua será oficial do ensino, na publicação de diversos livros, gramáticas, dicionários. Então, isso significa uma língua ser alçada ao status de oficial. E aí nós recebemos a contribuição do Polo de Alagoas, que diz que a língua oficial é a língua que é padrão no país, ou seja, aquela que é utilizada nas publicações e nos diversos textos formais. Muito bem, agradeço a contribuição, peço que você continue conosco ao longo da nossa aula e participe sempre mandando as suas contribuições e também as suas dúvidas. É essa relação mesmo. Por isso, já que nós vamos falar do contato existente entre diversas línguas, nós vamos primeiramente saber um pouco mais sobre a padronização das línguas, como ela ocorre e qual o seu objetivo, para que nós possamos ver mais adiante as interferências que nós temos nos diversos idiomas. Conseguimos ver aqui, padronização é através do Estado que ocorre a padronização da língua, tendo por objetivo aí demarcando o uso da língua e da variedade, uma variedade que é escolhida para que seja a oficial dos documentos oficiais, como eu já mencionei, do ensino e de diversas publicações que envolvem os materiais didáticos na língua. Além disso, quando nós temos essa política de padronização, nós também temos o incentivo e o investimento na produção e publicação de instrumentos linguísticos de normatização, instrumentos que vão trazer o que será considerado nessa língua. E aí nós temos o nosso português brasileiro, a norma padrão. Essa norma aqui está presente nas gramáticas, nos dicionários e em muitos textos que circulam em meio à nossa sociedade. Então, nós temos no Brasil uma língua oficial, apenas uma língua, que é a língua portuguesa. Os estudos da sociolinguística já chamam de
língua portuguesa brasileira, por distanciá-la do português dos outros países que também têm o português como língua oficial, já que ela apresenta características e distinções dessas línguas. Então, nós já temos o português brasileiro sendo considerado, trazendo diversas características dele. Então, essa língua, essa padronização, ela é importante para que na escola seja ensinada em todas as escolas este padrão da língua, os documentos oficiais sejam redigidos seguindo essa norma padrão, assim como os outros textos que vão circular em meio à sociedade. Vamos continuar falando mais sobre a padronização. Então, a padronização, ela tem como função a unificação, você fechar em apenas uma língua padrão, uma língua que será considerada, uma variedade da língua que será considerada padrão, aquela de uso. Com isso, nós acabamos criando essa função separatista, porque nós separamos essa variedade da língua para torná-la, para elevá-la ao status de padrão. Então, na medida em que se separa das comunidades de fala, vamos continuar tendo diversas variedades no nosso português brasileiro ou no espanhol, na língua inglesa. Vamos ter diversas variedades linguísticas que não serão deixadas de lado, excluídas ou deixarão de ser usadas, mas nós teremos uma variedade que será considerada a oficial. Então, nós vamos continuar respeitando e considerando as outras variedades da língua. E aí você já começa a perceber que eu coloco aqui, de acordo com os estudos da sociolinguística, que a norma padrão é apenas uma das diversas variedades que nós temos na nossa língua portuguesa. Então, é uma variedade que é alçada à oficial, a norma padrão. Mas no país ainda há diversas outras, pensando sempre nessa língua em uso nas diversas comunidades de fala. Vamos voltar. Então, nós vemos que no caso do Brasil, em 1549, já havia iniciado esse processo de padronização relacionado à burocracia estatal e também ao clero católico. E quando nós falamos dessa unificação, deste padrão, como eu havia mencionado, que hoje nós vamos falar de mais idiomas além do português brasileiro, é importante que nós pensemos na ideia do plurilinguismo, do multilinguismo. Peraí, professora, se nós temos uma variedade da língua que é padrão, como acontece nos países em que há diversos idiomas, que esses idiomas, eles estão em uso, eles não caíram em desuso, eles continuam vivos. Como ocorre essa utilização? É pensando nisso que nós vamos passar agora a falar a respeito do multilinguismo. Temos aqui o que vem a ser o multilinguismo. De acordo com o dicionário, nós já temos aqui, já especificando na sociolinguística, seria a coexistência de sistemas linguísticos diferentes numa comunidade. Novamente, a língua sendo atrelada a uma comunidade, língua e sociedade sempre juntas. E aí, nós também conseguimos perceber que pode ser o conhecimento de mais de uma língua por um mesmo falante. Calvé vai dizer que a padronização, além de ter a função de nomear as línguas e estabelecer as suas funções, nós vamos perceber que há diversas funções na língua, pensando em países que são multilingües e países que possuem mais de uma língua oficial. No nosso país, nós só temos uma língua oficial. Então, uma norma padrão, os documentos são regidos nessa variedade da língua, os documentos oficiais. E nos países multilingües, que nós temos mais de uma língua padrão,
Como isso ocorre? Vamos verificar ali no quadro. Então, nós vamos ver que é preciso que essas línguas oficiais, essas duas línguas oficiais, elas possuam funções diferentes dentro dessa sociedade. E aí, enquanto informação, trouxe aqui que no Timor-Leste, em 2002, nós tivemos a oficialização de duas línguas oficiais, o tétum e o português. E aí nós começamos a perceber que há funções da língua diferentes quando nós temos mais de uma língua oficial. E aí vamos verificar que há 3 pontos de vista para cada língua em um país bilíngue ou multilíngue. Devemos analisar nesses países qual é o grau de uso de cada língua, qual a porcentagem de falante que utiliza, se tem a mesma porcentagem de falantes, se uma se sobressai mais. É preciso realizar essa análise e isso faz parte do interesse de estudos da sociolinguística, verificar o seu grau de reconhecimento, a sua oficialidade. As duas línguas são oficiais, mas as duas, elas possuem o mesmo caráter de oficialidade, podem ser empregadas com os mesmos usos nos mesmos documentos oficiais ou não. O mesmo ocorre com questão à sua funcionalidade, porque há possibilidades que a língua tem de preencher funções que são destinadas a elas em diferentes segmentos. E aí nós conseguimos perceber que aqui também pode ocorrer a relação do status da língua. Podemos ter duas línguas oficiais num país, mas uma ter um status valorativo, essa questão de valor, maior do que a outra. Funções distintas também, que é o que nós veremos mais adiante na nossa aula de hoje. Essa questão dos usos, das funções, das características e também das avaliações que essas línguas sofrem nesses países que são bilíngues ou multilíngues. Vamos voltar. Temos aqui que o Brasil, ele é um país multilíngue de acordo com os estudos da sociolinguística. Nós o classificamos enquanto multilíngue, apesar de ainda haver uma conscientização das pessoas afirmarem que nós vivemos em um país monolíngue por termos apenas uma língua oficial. Mas a questão da oficialidade da língua não quer dizer que um país que tem apenas uma língua oficial não tenha outras línguas que convivem nessa sociedade, como é o caso do nosso país. Nós temos mais de 200 idiomas que circulam no nosso país, sendo cerca de mais de 180 línguas indígenas. Temos 30 línguas de descendentes de imigrantes e, ao menos, 2 línguas de sinais das comunidades surdas, o que acaba demonstrando que nós não temos um monolinguismo. Nós não temos apenas o português brasileiro aqui no Brasil, mas nós temos diversas outras línguas que estão vivas, estão em uso e que automaticamente influenciam no nosso idioma, já que nós sempre pensamos que a língua, ela é utilizada por um falante, esse falante real que convive em meio à sociedade e desempenha diversos papéis sociais. Com isso, conseguimos perceber essa ideia do multilinguismo. Volto a afirmar que você pode encontrar em diversos textos essa informação de que o Brasil é um país monolíngue, mas a sociolinguística não acredita nessa informação, porque nós temos outras línguas que convivem no nosso território. Por isso que a sociolinguística classifica o Brasil enquanto um país multilíngue. Vamos voltar. E aí, o Faraco vai dizer a respeito da padronização das diversas línguas existentes que a norma padrão
é apenas uma codificação relativamente abstrata, que ela serve para o ensino, para diversos textos oficiais e, por isso, ela é tida como referência buscando esses projetos políticos de uniformização linguística. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos outras variedades, outras línguas. E essas variedades devem ser classificadas como tão importantes como a norma padrão. No Brasil, temos uma língua oficial, porém sabemos da existência de outras línguas. Essas línguas, por não serem oficiais, por não terem esse aval do Estado, são chamadas de línguas minoritárias, que representam uma minoria da população, já que a maioria vai seguir a língua oficial do país. E aí, verificamos que, por mais que elas sejam classificadas enquanto minoritárias, ainda assim é preciso que o Estado invista em condições para que nós possamos proteger essas minorias linguísticas para que elas não desapareçam, porque é importante que nós tenhamos essas línguas, porque as línguas são a característica, a identidade de um povo. Então, nós não podemos excluí-las apenas para manter o pensamento de que nós somos monolíngues, de que a nossa língua ela é homogênea, porque nós já vimos que por se tratar de uma língua viva, essa língua que está em constante uso, conseguimos perceber que não se trata de uma língua homogênea, mas sim uma língua heterogênea que apresenta uma diversidade inerente a ela e que é preciso, assim como as outras línguas, essas línguas minoritárias que nós temos, ter a mesma importância, o mesmo status. Como nós vimos, no Brasil nós temos uma língua oficial e essa língua tem um status maior. Ela é a mais importante. E as outras línguas são deixadas um pouco de lado, infelizmente, já que elas possuem sistema linguístico, características, todas as representações de um povo da mesma maneira. Por causa da padronização, que é importante que ocorram nas línguas, as pessoas acabam acreditando que deve-se seguir apenas a padronização. E aí nós conseguimos já perceber que as línguas podem ter funções diferentes. E aí nós vamos ver agora o chamado bilinguismo social, que vai trazer essa relação, essa distinção. Então, bilinguismo social é o que ocorre em uma comunidade ou país em que nós temos duas línguas que são usadas como meio de comunicação. Como exemplo, nós temos aqui o Paraguai e o Peru. Os dois países possuem o espanhol como sendo um código com prestígio. Então, nós conseguimos ver aqui que o espanhol é língua oficial dos dois países, mas no Paraguai nós temos que o Guarani também é uma língua oficial, falada por grande parte da população, 90% da população, mas aqui ele é utilizado em situações, em funções diferentes. Como assim, professora? Há funções, há locais diferentes. Eu não posso utilizar a mesma língua ou, ao mesmo tempo, essas duas línguas, já que elas são oficiais? Não. No Paraguai, nós vamos ter uma distinção com relação às funções das duas línguas. Temos duas oficiais, mas o espanhol será a língua do governo, essa língua da escola, que será ensinado na escola, a língua dos documentos oficiais, e o Guarani será a língua falada pela maioria da população, 90%, mas em situações informais, com a família na sua comunidade de fala, que nada amplo, como ocorre com o espanhol. Então, nós temos duas línguas que são consideradas
oficiais, porém que apresentam funções na sociedade distintas. Vamos voltar lá no quadro, que nós vamos ver que o mesmo ocorre no Peru. O espanhol é a língua oficial, está ligada às atividades administrativas, cidades, minas e as áreas da costa, e o quechua vai ser considerado a língua da família, da comunidade, dessas comunidades rurais. Então, nós temos aqui que quechua não está classificado como uma língua oficial, assim como no Paraguai, mas nós temos um uso constante. Quando nós falamos que no país tem duas línguas oficiais, mas as funções são distintas, nós estamos dizendo que esse país apresenta diglossia. Diglossia, portanto, é a situação de coexistência de duas variedades linguísticas na mesma população e também território, onde uma possui status de prestígio e a outra não, que é o exemplo que nós temos aqui do Paraguai com a língua espanhola e o guarani. Então, o espanhol é a língua de prestígio, o guarani é a língua da família. Mas nós temos países que possuem línguas oficiais, mas que não há essa situação de diglossia, como é o caso da Espanha, em que nós temos o espanhol e o catalão. Essas duas línguas, essas duas variedades da língua possuem prestígio social. Quando as duas línguas possuem prestígio social, nós dizemos que esse país não vive uma situação diglóssica, não apresenta diglossia. Já no Paraguai, conseguimos perceber essa situação da diglossia, porque há uma separação entre essas línguas por causa da avaliação, por causa desse prestígio que uma possui e a outra não. Vamos voltar. Conseguimos ver aqui esse exemplo, já que uma apresenta a língua oficial, como já fora mencionado, e o guarani ele vai ser classificado como baixa variedade, como inferior. Como nós estamos falando de diversos idiomas, diversas variedades, há algumas interferências que modificam, caracterizam e também unem determinadas línguas. Vamos conhecer essas interferências. A primeira interferência linguística que nós vamos ver, primeiro nós vamos conceituar o que vem a ser essas interferências linguísticas. Interferência significa desvios das normas. Já somos levados aqui a essa palavra, a essa expressão tão forte de que se não está seguindo a uniformização, a padronização dessa língua, já é considerada como um desvio. Então, desvios das normas de uma das línguas, já que nós estamos falando de países bilíngues. Desvios das normas, desvios gramaticais, que são decorrentes da transferência de estruturas de uma língua para outra num processo de aprendizagem de uma segunda língua. Calvé vai nos trazer que há 3 tipos de interferência com relação ao nível linguístico. A interferência fônica, que é quando nós vamos fazer o uso fonicamente de fonemas distintos em outra língua. Como um exemplo, nós temos a língua espanhola. Na língua espanhola, nós não temos vogais abertas, como no português, avô e avó, em que nós abrimos as vogais. Todas as vogais no espanhol são fechadas, são cerradas. Então, quando nós vamos aprender o idioma espanhol, é comum que no início da aprendizagem dessa segunda língua, a gente acaba pronunciando determinados fonemas, aqui determinadas vogais abertas, porque no nosso idioma é assim. Então, isso é uma interferência fônica, quando nós levamos o nosso uso,
o uso da nossa língua, as características fônicas da nossa língua para a outra língua. Então, nós vamos ter essa interferência entre línguas, porque nós estamos usando o conhecimento que nós temos da nossa língua na aprendizagem da outra. Até que nós vamos aprender que não há nesse outro idioma vogais abertas, mas de início é muito comum essa modificação. O mesmo ocorre nos níveis da estrutura, nos níveis sintáticos. Por vezes nós vamos pensar que vamos usar sempre sujeito, verbo, objeto, porque na língua portuguesa é assim. Às vezes em outro idioma não há essa mesma construção, mas há uma tendência de nós levarmos a estrutura da nossa língua para a aprendizagem do outro idioma. Vamos voltar no quadro. E aí nós vamos ver também a interferência sintática, né? Essa questão da estrutura, da alteração da estrutura da frase e a interferência lexical. Eu gosto de dar o exemplo do espanhol, porque o espanhol é uma língua muito próxima da nossa. Com relação às interferências lexicais, é bem interessante de nós trabalharmos com esse idioma. Porque já que nós temos em mente a construção do nosso idioma, quando nós vemos palavras no espanhol com a mesma grafia, que nós vamos utilizar a mesma pronúncia, nós tendemos a acreditar que o significado também será o mesmo. Por vezes não, que são chamados falsos cognatos. Então, apresenta a mesma grafia do português, mas um outro conceito na língua espanhola. Então, nós vamos pensar, por causa dessa interferência lexical, que trata-se do mesmo significado, mas não é real. Nós vamos ter aí os falsos cognatos, porque na língua espanhola apresentará um outro sentido, um outro significado. Vamos voltar. Conseguimos verificar essa ideia da interferência e agora nós vamos ver um tipo de interferência que são chamados empréstimos linguísticos. Os empréstimos linguísticos são fenômenos, trata-se de um fenômeno coletivo, porque são palavras que já são usadas em uma língua que passam a ser emprestadas para a língua de outro falante. E aí, quando nós temos o empréstimo linguístico, é muito comum nós adaptarmos a pronúncia e a grafia, que é quando nós dizemos que nós vamos aportuguesar determinada palavra. E aí, como exemplos, nós temos a palavra shampoo, que vem do inglês, no português brasileiro e no português de Portugal. Você pode perceber que as grafias são distintas e nós também alteramos a pronúncia além dessa grafia. Então, nós conseguimos ver que os empréstimos linguísticos tratam-se de adaptações da língua. A língua vai adaptar determinadas palavras de outro idioma para o nosso idioma e, por vezes, algumas palavras estão tão constantes no nosso uso, fazem parte do nosso cotidiano. Já ouvimos tantas pessoas falarem que nós nem sabemos que se tratam de empréstimos linguísticos, porque algumas palavras estão há muito tempo na nossa língua. Então, em empréstimos linguísticos, nós tendemos a alterar a pronúncia e a grafia, adaptando a nossa língua, adaptando essa palavra de outra língua à nossa. Vamos conhecer uma outra interferência linguística, que nós temos a relação mistura de línguas ou alternância de códigos. E aí nós vemos que, para que ocorra a mistura de línguas, nós vamos ter a mudança das línguas que ocorre em uma mesma frase. Então, eu tenho uma amiga que ela é brasileira, estudou até o ensino fundamental aqui no Brasil, depois ela se mudou para a Argentina. Estudou todo o ensino médio na Argentina
e depois ela voltou para o Brasil após 8 anos. Então, ela tem o domínio dos dois idiomas, do português e do espanhol, mas ela acaba realizando uma mistura entre essas duas línguas. Porque, por vezes, na mesma frase, ela utiliza palavras em português e em espanhol. Às vezes ela fala assim, amiga, como que fala no português essa expressão? Porque ela já não consegue dissociar, não consegue separar essas duas línguas. Então ela usa a todo tempo português e espanhol, uma palavra após a outra na mesma frase, havendo, portanto, uma mistura de línguas. Quando há um caso diferente, em que eu falo uma frase em português, outra frase em espanhol, separadas, nós estamos realizando a alternância entre as línguas. Mistura, quando eu utilizo as duas ao mesmo tempo, alternância quando eu falo espanhol e falo português separadamente. É muito comum, principalmente em regiões fronteiriças, em que nós temos aqui no nosso país, que faz fronteira com tantos países de língua espanhola, e o espanhol que já é bem próximo do nosso português, que as pessoas utilizem, que elas realizem essa ou alternância ou mistura entre as línguas, porque a todo momento ela tem o contato com essas duas línguas e acaba tendo essa interferência. Então, a mistura e a alternância é um tipo de interferência na nossa língua. Vamos voltar. Conseguimos ver isso, então, essa explicação do uso junto ou separado. Se eu junto, se eu falo as duas línguas ao mesmo tempo, mistura de línguas. Se eu utilizo frases separadas, vamos ter a alternância. E aí, como nós já falamos das interferências, do que vem a ser o bilinguismo, nós vamos agora para a nossa segunda atividade. E o questionamento é o seguinte: os empréstimos linguísticos descaracterizam uma língua? Vou dar um tempinho e eu já volto com a sua contribuição.
E aí nós já recebemos as contribuições do Polo de Betim, que mandou: alguns alunos acreditam que sim, outros dizem que não, pois há algumas palavras que não fazem nem sentido em português. Também temos outra contribuição de Alagoas. A aluna Fabrícia acha que não, enquanto que a aluna Fátima acha que descaracteriza. Então, agradeço as contribuições novamente, continuem participando da nossa teleaula. E aí nós conseguimos perceber que nos dois polos nós temos alunos que acreditam que sim, outros que não. E é bem interessante esse posicionamento, porque nós já vamos falar a respeito de um projeto de lei que foi mandado para a Câmara dos Deputados com o objetivo de proibir os empréstimos linguísticos, os estrangeirismos, tudo que não fosse realmente da nossa língua, tudo que não fosse português. E aí, após nós verificarmos esse texto, eu acredito que ficará um pouco mais claro o motivo de não descaracterizar a nossa língua. Porque, afinal, nós vamos ver a partir de agora que há muitas palavras que fazem sentido, estão na nossa língua, sofreram alteração para o nosso idioma em questões de pronúncia, ortografia. Nós conseguimos trazer todas essas características para o nosso idioma, as usamos constantemente e, olha, chego a pensar que eu não sei o que seria da nossa língua se nós não tivéssemos esses empréstimos linguísticos. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse projeto. Então, havia um projeto do deputado Aldo Rebelo. Esse projeto, portanto, pedia que fosse totalmente abolido do nosso idioma, não fosse aceito no português brasileiro, empréstimos, estrangeirismo, tudo que não fosse realmente brasileiro do nosso idioma. E aí, para contextualizar isso, eu trouxe o trecho aqui de um texto bem interessante para que você consiga compreender a importância desses empréstimos. Então, Diário do Amazonas, quinta-feira, 13 de dezembro, hora do almoço. O chofer da caminhonete Chapa Branca, apelidado de Malandro Carioca, para na garagem do hotel. Desce o deputado Aldo Rebelo, PCdoB de São Paulo, trajando um paletó azul e gravata vermelha. Encontra seu irmão caçula no restaurante. O garçom traz o menu. Alisando seu bigode, Aldo pede bife de filé no capricho, com purê de batata e de entrada, salada de maionese com tomate e azeitona. Enquanto come, discute a guerra da CPMF e a crise política. No final, toma um indispensável cafezinho bem brasileiro e vai embora, depois de fazer um brinde festejando a aprovação do projeto de lei contra os estrangeirismos. Agora nós vamos verificar o porquê, o motivo desse projeto não descaracterizar, não ter tanta importância pensando no funcionamento da nossa língua. E aí nós vemos aqui as palavras restaurante, garçom, menu, filé, maionese, purê, conhaque, champanhe foram roubadas do francês, que como todo mundo sabe, adora comer e beber. E além disso, exportou para nós milhares de galicismos como chofer, caminhonete, garagem e hotel. Aldo não pode degustar a culinária francesa, muito menos a batata cultivada em chácara. 2 palavras quechuas. Salada de tomate, nem pensar. É um vocábulo do México, tanto quanto chocolate. Bife é inglês, se for no capricho, é coisa de italiano. Azeitona é árabe, nem suco de abacaxi ou caju, porque são palavras tupi. Ele poderá beber. Suprime até o cafezinho, que todo mundo pensa que é brasileiro, mas é palavra árabe, exportada para a Turquia
e que modificou-se em 1655. Chegou na Itália, mudando para café, sendo então repassada para nós. Através desse texto, conseguimos perceber que a maioria das palavras que estavam presentes no texto, naquela história, naquele resumo do Aldo ir até um restaurante com o seu irmão, demonstra que no nosso português nós temos diversas interferências, diversas influências de muitos idiomas. Quando ele estava focando nos estrangeirismos, ele estava dizendo que havia um uso exagerado do inglês no nosso país. É bem comum compreendermos isso, já que há um status dessa língua, não só dessa língua, mas também dos países que a falam. Parece interessante, parece que é sempre bom, tem um status, é algo valorativo você saber inglês, você utilizar determinadas palavras. Com isso, e por ser também países de influências comerciais, políticas e econômicas, acaba que o inglês ele influencia mais. E aí ele estava se referindo nesse projeto de lei com relação, às vezes você vai ao shopping, vê promoção escrita em inglês, os descontos estão em inglês. Agora nós estamos utilizando muitos termos tecnológicos que são trazidos da língua inglesa, principalmente relacionados à informática. Temos muitos termos, mas conseguimos perceber que isso é algo natural. Não acontece somente no nosso idioma. Pelo contrário, todos os idiomas sofrem interferências linguísticas, passam por modificações, ocorre mudança e mistura entre as línguas por causa desse contato, por causa da língua ser viva, estar em uso, não ser apenas essa variedade padronizada na gramática, no dicionário, nos textos oficiais. Não! A língua está na sociedade. A língua, podemos dizer que a língua circula. Por causa dessa circulação, desse movimento constante, ela acaba sofrendo todas as influências e interferências do meio. Agora, já que nós estamos falando de toda essa relação, também há, para fins de comunicação, línguas que precisam ser criadas, que precisam emergir para que ocorra a comunicação. Estávamos falando de países bilíngues ou multilíngues em que todos tinham o domínio das mesmas línguas. A comunicação ocorria tranquilamente. Mas e em países que nós não temos isso? Em que nós temos diversos idiomas, mas as pessoas não sabem o idioma do outro, não conseguem se comunicar. Como é feito nesse caso? E aí nós vamos ver agora as línguas que são criadas para fins de comunicação, os chamados pidgins e crioulos. Pidgins, nós vamos ver, pidgins e crioulos, são classificações dadas às línguas devido à sua situação de emergência. Ela surge para que possa haver comunicação em meio à sociedade em países que possuem diversas línguas e essas línguas estão em contato, mas é preciso haver a criação de uma outra língua para que eles possam compreender as mensagens. E aí nós vamos ver que essa língua surge das classificações. Primeiro, um superestrato, ou seja, a língua de maior influência, essa língua do grupo dominante, mais a ligação da língua de influência, de menor influência, que é do grupo dominado. Então, nós vamos juntar, vamos unir essas duas características das línguas, essas duas línguas. E aí nós vamos ter
uma língua simplificada, com uma estrutura, com um léxico rudimentar e restrito, porque o objetivo é apenas a comunicação entre os povos dessa sociedade. Então, os pidgins em crioulos fazem com que haja uma mudança abrupta, diferente da mudança que ocorre diacronicamente da língua, que antes nós tínhamos vós, mecê, para você, com a criação dos pidgins e dos crioulos. Trata-se de uma mudança abrupta, porque há uma necessidade real e que precisa acontecer rápido. Não podemos esperar muito tempo, já que essa língua ela servirá para a comunicação. E aí nós vamos verificar que os pidgins, então, num primeiro estágio de contato entre diferentes comunidades, vamos desenvolver um sistema inicial de comunicação que se chamará pidgin. Pidgin é essa língua criada para comunicação, esse primeiro contato, essa primeira criação da língua para que essa comunidade consiga estabelecer uma comunicação. Geralmente, a combinação para a criação dessa língua leva o léxico da língua dominante, dessa língua de prestígio, com a base sintática da língua de menor prestígio. Por quê? Porque nós estamos condicionados estruturalmente, pensando na língua, como eu mencionei, sempre pensamos na língua como na nossa, como no português, sujeito, verbo, objeto. Se nós mantermos a estrutura da língua e modificarmos apenas o léxico, as palavras, esses sentidos, será mais rápida essa comunicação. As pessoas vão conseguir o domínio dessa língua pidgin mais rápida. E esse é o grande objetivo. São considerados como um sistema de comunicação espontâneos e naturais, mas rudimentares, algo mais simples, algo que está ali mais rudimentar, pois são usados pelas comunidades apenas em situações específicas nas quais o objetivo é a comunicação entre as pessoas de línguas distintas, ou seja, não é uma língua para a família e não será a língua materna dessas pessoas. É apenas uma língua para a comunicação. Vamos imaginar o seguinte, nós temos uma comunidade com 10 idiomas. Esses idiomas, essas pessoas, só sabem o seu idioma. Não conseguem compreender umas às outras. Como nós vamos viver em uma sociedade em que não há interação, não há comunicação? Não é possível. Nós precisamos, a curto prazo, criar uma língua que possibilite essa comunicação. Porque a longo prazo, poderíamos pegar uma língua de prestígio, todo mundo estudar essa língua, aprender essa língua. Mas isso demora, porque as línguas possuem sistemas complexos para a sua compreensão, para o seu estudo. Então, antes de nós fazermos com que a língua do dominante seja aprendida por todos, vamos criar códigos, vamos criar uma língua simplificada que dê conta de imediato apenas da comunicação. Com a minha família, continuo utilizando a minha língua materna, sem nenhuma alteração. Com os grupos com os quais eu convivo e são do mesmo idioma, a língua permanece. Então, só é utilizado o pidgin em situações específicas em que esses polos de pessoas com idiomas distintos precisam se comunicar. Para que aconteça essa comunicação, nós vamos criar os pidgins, essa língua rudimentar. Vamos voltar. Então, nós conseguimos perceber que os pidgins não serão
a língua materna, a língua dessa população. E aí nós vemos que quando há um processo chamado pidginização, quando esse pidgin todas as pessoas dominam e ele passa a ser modificado, nós passamos a ter também a oportunidade de aprendizado da língua de prestígio, ele pode deixar de existir. E ele pode deixar de existir quando todos passarem a dominar a língua de prestígio. Mas o processo de pidginização, ele pode evoluir. Essa língua pode ser mais complexa, pode apresentar mais características. E aí nós vamos dizer que a utilização do pidgin pode persistir até que ocorram dois diferentes processos de continuidade. Quando há disseminação dessa língua de prestígio entre a população, mas também quando nós possamos ter aí uma continuidade do ciclo geracional de falantes de pidgins. Quando nós temos gerações diferentes que passam a utilizar o pidgin, essa língua passa a fazer parte de outros lugares, passa a estar em outras situações, não é mais apenas para uma comunicação rudimentar. Pode vir a tornar-se uma língua materna. Nós estamos falando dessa evolução do pidgin para crioulos. Então, o pidgin, quando ele é visto como língua materna, nós estamos nesse segundo estágio de desenvolvimento, que trata-se da formação de uma língua crioula. O processo de formação de uma língua crioula envolve a ampliação desse sistema de comunicação inicial, que é o pidgin. Então, o pidgin nunca será totalmente desenvolvido. Quando esse sistema se desenvolve, nós passamos a chamar de línguas crioulas. É preciso deixar claro que as línguas crioulas correspondem a línguas naturais como as demais, porém, o seu processo de emergência será diferente porque ele vai surgir de um pidgin que busca apenas a comunicação para se transformar em um crioulo. Então, nós temos nessa comunidade a necessidade de comunicação, criamos uma língua chamada pidgin, uma língua rudimentar, simples, com uma estrutura, a estrutura da própria língua desse falante, que vai aprender a outra, que vai precisar se comunicar com o léxico da língua dominante, dessa língua de prestígio. Quando esse pidgin passa a se desenvolver, nós vamos, utilizando em outras situações, mais pessoas passam a dominá-la, nós dizemos que trata-se de um processo de formação de uma língua crioula. Então, quando essa língua é simples, com pouca estrutura, pidgin. Quando ela se desenvolve, ela vai formar uma língua crioula, diferente então do pidgin. Então, o pidgin nunca será totalmente desenvolvido, porque quando ele se desenvolve, deixa de ser pidgin, passa a ser uma língua chamada crioula. Vamos voltar. Conseguimos ver, portanto, por que é importante nós refletirmos sobre os pidgins e as línguas crioulas? Porque elas nos mostram, nos fazem compreender a importância existente entre o contato linguístico, e o contato linguístico sempre vai sofrer interferências sociais, políticas, econômicas e culturais das populações. E aí, nós somos direcionados a pensar nas políticas linguísticas e nas escolhas que vão direcionar as populações e seus dirigentes, tendo tomado com relação o seu patrimônio cultural e imaterial. Então, uma língua é um patrimônio cultural e imaterial das sociedades. Ela que irá demarcar as características desse povo. Ela vai trazer a importância, a representação do povo.
Por isso que é importante nós verificarmos a relação com o contato entre as línguas. Toda essa nossa unidade de ensino fala do contato entre as línguas e da importância desse contato, porque graças a ele que nós conseguimos ver as alterações na língua. Porque a nossa língua ela sofre com relação aos aspectos sociais, políticos e econômicos, ela acaba se transformando, porque ela vai sempre caracterizar um povo, vai representar os costumes dessa nação. Por isso que esse contato linguístico é tão importante. Por isso que a sociolinguística se preocupa e estuda essa relação. Então, após nós conseguirmos traçar esse panorama, desde a padronização até as línguas pidgins e crioulas, agora você será direcionado para a nossa situação-problema de hoje. Na nossa situação-problema, você é um professor de língua portuguesa e vai trabalhar com os seus alunos as políticas linguísticas. Nesta aula, você pretende desconstruir o mito de que o Brasil é monolíngue e que a situação multilingüe não está ligada à oficialização de mais uma língua na Constituição do país. Para que você possa planejar essa sua aula a ser ministrada sobre a temática políticas linguísticas, eu quero que você elenque quais pontos colaboram com a desmistificação de que o Brasil não é um país monolíngue. Pense a respeito dessa questão e nos mande de maneira elencada, pode ser em tópicos, como você trabalharia a temática das políticas linguísticas.
Voltamos com a contribuição do Polo de Betim. Então, as colônias que preservam o idioma de seus países de origem, os indígenas que ainda falam seus dialetos, mostrar isso aos alunos ajuda a ver essa fantástica variedade que é o nosso Brasil. Bem interessante essa colocação, principalmente porque vocês pensaram já desde o início, né? Essa questão da colonização, das línguas indígenas, que demarcam o início da nossa história, o início do nosso Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós já tínhamos muitas línguas indígenas. Hoje nós ainda temos mais de 180 línguas indígenas. Imagina na época do descobrimento. Tudo isso influenciou o nosso idioma hoje. Já vimos que as línguas, elas sofrem interferências, elas se modificam, porque é algo vivo, algo que acontece, algo que está em uso. Por causa disso, nós devemos verificar, aliás, por causa não, graças a isso, nós devemos verificar e reconhecer a diversidade do nosso idioma, verificando que a diversidade não é algo ruim. Não é porque não condiz com a norma padrão da língua que é errado, que é feio, que deve ser desvalorizado. Não! A diversidade só vai marcar as características do nosso povo. Características tão diversas, já que nós temos um país muito rico em diversidade, não só no nosso idioma, mas também nos nossos costumes e crenças. Em Alagoas, segundo os alunos, o Brasil é plurilingüe, pois temos as línguas indígenas e a língua portuguesa brasileira também é plural, devido às suas diversas variantes. Muito bem colocado. Nós temos não só as outras línguas, que demarcam a diversidade do nosso idioma, mas também a nossa língua portuguesa, ela já é diversa. E aí nós temos que a aluna Júlia disse que o fato do Brasil possuir mais de 180 idiomas indígenas é um ótimo argumento. Exato, até porque os indígenas são, podemos dizer que são os indígenas, os povos genuinamente brasileiros. Depois nós tivemos uma modificação, uma mistura, uma miscigenação muito grande, mas nós temos aí as diversas línguas indígenas que, como nós conseguimos ver no nosso texto, há diversas línguas tupis, diversas palavras tupis que ainda fazem parte do nosso idioma, do nosso uso. Vamos ver algumas coisas que eu elenquei aqui para resolvermos essa nossa situação, problema. Aproveito para agradecer a contribuição e dizer que elas foram riquíssimas, porque vocês demonstraram a compreensão da nossa teleaula de hoje. Então, mitos de que o Brasil é monolíngue. Então, a primeira coisa, a diversidade linguística do nosso país, que nós já conseguimos perceber que, apesar de termos apenas uma língua oficial, nós conseguimos verificar a diversidade, principalmente geográfica, que é a mais clara no nosso país. Além disso, como você bem pontuou, há cerca de 180 línguas indígenas, mais 30 línguas de imigração, além de mais ou menos 2 línguas de sinais que nós temos das comunidades surdas no nosso país. Há também práticas linguísticas que são direcionadas nos quilombos e devemos nos lembrar que o Estado já reconheceu os quilombos e as comunidades afro-brasileiras que possuem características que demarcam todo o seu idioma, a sua cultura, a sua raiz, né, a sua descendência. Nós temos essa questão dos afro-brasileiros também, que estão aqui e demarcam toda a nossa multiculturalidade e automaticamente nos torna multilingües. O mito do monolinguismo trata-se de uma política de Estado. Então, nós temos, desde a época da colonização, a ideia, a intenção de excluir essas línguas que são chamadas de minoritárias, porque elas representam grupos que são tidos como inferiores. E aí o objetivo é sempre excluir,
grupos étnicos e linguísticos da Constituição da Nacionalidade na sua redução ao formato luso-brasileiro, sempre focando essa ideia luso-brasileiro, do português de Portugal. Afinal, Portugal está na Europa, tem um prestígio linguístico, um prestígio social e político diferente de muitas línguas minoritárias que nós temos no nosso país. Ainda assim, somos um país multicultural, totalmente plurilingüe, não apenas pela diversidade de línguas que são faladas em nosso território, mas também por causa da diversidade interna da nossa língua portuguesa, que aqui é falada. Então, nós conseguimos perceber que a afirmação e os trabalhos da sociolinguística direcionam para esse plurilinguismo, o que não exclui em nenhum momento uma língua padronizada, que tenha uma língua oficial, tanto que, para se reconhecer o plurilinguismo, não há necessidade que todas essas línguas sejam oficiais. Podemos manter apenas o português como língua oficial, mas respeitar e dar a essas outras línguas minoritárias o prestígio que elas merecem, assim como o português já possui. Dessa maneira, nós finalizamos os conteúdos da nossa aula de hoje e vamos verificar agora a nossa revisão final. Vimos na nossa teleaula de hoje que a sociolinguística se preocupa com a língua inserida em um contexto social, sempre buscando língua e sociedade atreladas, e com isso nós conseguimos verificar que ela busca investigar a formação das línguas, a formação, como nós vimos, a formação das línguas pidgins, por causa de uma necessidade de comunicação, porque era preciso para a comunicação, já que ela não existia, por haver vários idiomas e nenhum dominando o idioma do outro, tivemos a formação dessa língua rudimentar, que, ao se desenvolver, torna-se uma língua crioula. Vimos as interferências que ocorrem com os contatos linguísticos, como os empréstimos linguísticos, os estrangeirismos, e conseguimos verificar que ainda pode ocorrer a mistura entre as línguas ou mesmo a alternância desses códigos. Ora eu posso falar em espanhol, ora eu posso falar em português. A sociolinguística, portanto, se preocupa com essas questões, porque lembrando que o objeto de estudo da sociolinguística é a língua falada, essa língua real que ocorre em meio a uma comunidade de fala. A padronização não deve ser vista como uma limitação, como algo que vai fechar, que vai nos impossibilitar de utilizar outras variedades, mas como necessária para a comunicação, principalmente nos documentos oficiais e nos livros didáticos. Afinal, já imaginou se não houvesse uma padronização? Se cada documento oficial saísse com uma variedade da língua? Se nós não precisássemos estudar na escola essa variedade padrão? A nossa comunicação poderia acontecer, mas temos a certeza que ela seria bem difícil, porque a padronização ela é fundamental para a nossa comunicação. Vimos que nem todos os países que possuem mais de uma língua oficial sofrem o processo de diglossia. Vimos que no Paraguai isso ocorre porque o espanhol é tido em algumas funções, nas funções oficiais, nos textos oficiais, no ensino e também
nos livros que são publicados. Já o Guarani é considerado a língua da família, essa língua que você utiliza de maneira informal. Além disso, foi possível verificar que as línguas carregam em suas características, principalmente na modalidade oral, as interferências linguísticas que ocorrem graças ao contato dos falantes com diversas sociedades e comunidades. Conseguimos perceber, portanto, que a sociolinguística tem toda essa preocupação, sempre vai focar que não existe a língua aqui e a sociedade distante. Não. Língua e sociedade estão entrelaçadas e, por causa dessa ligação, há toda uma modificação. Essas modificações ocorrem por causa do contato linguístico que é permanente e que demarca as características do nosso idioma. Assim, nós finalizamos a nossa teleaula de hoje. Aguardo você na nossa aula atividade. Qualquer dúvida, caso você tenha ficado dessa nossa aula, pode nos enviar para que nós possamos esclarecê-las. Agora você ficará com um vídeo que trará um resumo, uma síntese da nossa unidade de ensino e até a próxima! Um dos assuntos que a sociolinguística estuda é o plurilinguismo, que ocorre quando mais de uma língua é usada em uma mesma comunidade. Diante dessa pluralidade linguística, os países determinam a sua língua oficial. Em alguns casos, o Estado pode determinar mais de uma língua oficial. Trata-se do processo de oficialização. Para isso, o Estado define certas políticas linguísticas, que envolvem o uso da língua ou variedade linguística escolhida em documentos oficiais, no ensino e na publicação de gramáticas e dicionários. Esse processo se dá por meio de uma cultura de padronização. No Brasil, a imagem de unidade monolíngue distorce o verdadeiro panorama linguístico do país, a partir da escolha do português como a língua oficial. Esse processo ofusca a presença de diversas línguas, como línguas indígenas, línguas de imigração, de comunidades afro-brasileiras, entre outras. Essas são consideradas minorias linguísticas, por serem faladas por grupos menos poderosos política e economicamente. Voltando para as questões mais gerais, que envolvem o plurilinguismo, em países bilíngues, em que cada língua é usada para diferentes funções sociais, como no Paraguai, ocorre o que chamamos de diglossia. Há também comunidades bilíngues sem diglossia, situação em que as línguas ficam em estado de competição, para serem usadas nas diferentes esferas sociais da comunidade. É o que ocorre com o catalão e o espanhol na Espanha. Nesse contato entre diferentes línguas, também pode ocorrer a interferência linguística. Ela acontece no processo de aquisição de uma segunda língua e se caracteriza pela adaptação da pronúncia, do uso de algumas palavras e da estrutura sintática da língua materna na produção da segunda língua. O empréstimo linguístico é um caso de interferência linguística. Ele ocorre quando o uso de uma palavra de outra língua ocorre de forma coletiva, e não apenas por um indivíduo. Outro tipo de contato que pode ocorrer é aquele entre dois grupos que não têm uma língua em comum. Então, para se comunicarem, criam uma língua aproximativa, chamada Pidgin. O Pidgin se caracteriza geralmente pela combinação do léxico da língua de prestígio, o superestrato, com uma base sintática da língua de menor prestígio, o substrato. Existem dois processos de continuidade para o Pidgin. O primeiro consiste na disseminação da língua de prestígio, que pode acabar sendo adotada pelas comunidades. Já o segundo processo consiste na continuidade do ciclo da geração dos que falam o Pidgin. Isso fará com que ele seja a língua materna de uma primeira geração de falantes crianças, sendo esta a origem do que alguns estudiosos chamam de língua crioula. Agora fica mais fácil entender porque dizem que a língua é viva, não é mesmo? Até logo e bons estudos!